Boa noite a todos. Este trabalho vai ser a análise de partes do texto do livro A Interpretação das Culturas, de Clifford Geertz. E Clifford Geertz foi um antropólogo estadunidense que nasceu em 1926 e morreu em 2006. E esse livro que vai ser analisado, ele foi publicado em 1973. Ele é um compilado de ensaios com o tema de cultura. Então, ele vai focar tanto no conceito de cultura, o papel da cultura na sociedade e também a maneira que a cultura deve ser estudada. Então, neste trabalho, a gente vai focar especialmente em três partes: a parte 1, a 2 e a 4 desse livro. A parte 1, no capítulo, é uma descrição densa por uma teoria interpretativa da cultura. A parte 2, com os capítulos O impacto do conceito de cultura sobre o conceito do homem e o crescimento da cultura e da evolução da mente. E também a parte 4, com os capítulos A ideologia como sistema cultural e a política do significado. Eu espero que vocês gostem. Boa noite a todos. Vou começar falando sobre o capítulo número 1, na qual o autor vai fazer um apanhado sobre o que seria a etnografia. Se formos procurar o significado dessa palavra no dicionário, a gente vai encontrar duas definições diferentes. A primeira vai dizer que a etnografia seria o estudo descritivo de diversas etnias e de suas características antropológicas e sociais. E a segunda vai descrever a etnografia como sendo o registro descritivo da cultura material de um determinado povo. Aí o autor vai nos dizer que fazer etnografia seria como se fosse construir uma leitura. E ele vai destacar o trabalho de campo, que seria entrevistar, observar, deduzir, descrever. Colocamos uma foto que apresenta um homem branco encontrando um indígena, porque essa é uma das principais imagens que aparece na nossa mente quando pensamos em antropologia, o contato com o outro. Mas aí o autor vai trazer que é necessário uma interpretação antropológica, ou seja, transformar aquele acontecimento passado, que só existe naquele momento, em um relato, que poderá ser consultado novamente. O texto vai nos trazer que existem algumas características da descrição etnográfica, e ele destaca o que ele vai chamar de característica microscópica. O que ele quer dizer? Que o antropólogo ele confronta as mesmas grandes realidades que os outros profissionais, como historiadores, economistas, ciências políticas, só que em um contexto mais obscuro, para poder retirar dele as maiúsculas, ou seja, a essência daquela realidade. E nisso a gente se contesta sobre o que realmente seria a essência daquele momento, o que difere aquele momento específico para ele poder ser estudado por um cientista social, para ele ser considerado um momento importante no estudo da antropologia. Outro ponto abordado é o que se refere à cultura e sobre o papel da cultura na vida humana. No estudo da cultura, o que importa é uma análise do discurso social, ou seja, dos atos simbólicos, que ajudam a construir um mundo no qual aqueles sujeitos pertencem, aqueles sujeitos vivem. A gente já estudou esse conceito de cultura em outro semestre, onde a gente viu que o conceito de cultura usado como um elemento de diferenciação e justificação para a dominação e exploração. E isso ele também aborda no texto, que a cultura também pode ser usada para você justificar o domínio e a exploração em cima de um povo. No segundo capítulo, a ideia trabalhada principal é sobre o impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem. E ele vai destacar que nessa análise o homem é composto por diferentes níveis, Ele vai como se fosse descascando cada nível para você poder chegar ao final dele. E que cada nível pode ser modelado dependendo da cultura, dependendo do meio em que esse homem vive, em que esse indivíduo se concentra, que encontra a sua identidade naquilo. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro capítulo da obra de Clifford Geertz, intitulado O Crescimento da Cultura e a Evolução da Mente. Nesse capítulo, Geertz dedicou parte de seus estudos para compreender a mente humana a partir do crescimento da cultura. O antropólogo divide esse terceiro capítulo em 4 partes, onde discorre sobre os principais aspectos e argumentos que vão contra as interpretações mais limitadas sobre cultura e mente humana.
Na primeira parte, Geertz explica como a ciência cognitiva se utilizou do termo mente no que antecede o momento em que escreve sua obra. Para tanto, ele exemplifica dois grupos de intelectuais contemporâneos: os que pensavam os métodos físicos para os orgânicos e interpretavam a palavra mente como uma palavra quase que diabólica, por se aproximar de uma subjetividade que impediria de alcançar resultados mais objetivos, e do outro, os intelectuais que se concentravam no movimento do físico para o orgânico, mais especificamente para o humano. Esse grupo considerava a dimensão da experiência humana, da qual a teoria e a objetividade física não poderia dar conta de explicar. Desta forma, o antropólogo aponta que em determinado momento o termo atuou como transmissor de medo devido à subjetividade empregada a ele. Desta forma, uma das ideias pensadas pelos cientistas foi de transformar tal termo em verbo, para aproximá-lo dos métodos científicos. No entanto, o autor pontua que, ainda que utilizassem o verbo mentalizar, não estariam livres da subjetividade acerca do termo, e isto resultaria em uma série de implicações e controvérsias que perdurariam por muito tempo no campo científico e da psicologia. Na segunda parte, Geertz discorre a partir da apresentação de duas perspectivas que estiveram em alta durante mais da metade do século XX. A primeira consiste numa retomada de Freud sobre as espécies de processos primários do pensamento humano, considerando que essas seriam filogeneticamente anteriores aos processos secundários, dirigidos e ordenados de maneira lógica pelo raciocínio. Desta forma, nos limites da antropologia, tal perspectiva sugeria que é possível identificar padrões de cultura e modos de pensamento. Sendo assim, todos aqueles grupos que não tivessem acesso à ciência moderna seriam considerados isentos de cultura e menos evoluídos mentalmente. Dessa forma, uma visão etnocêntrica é colocada em primeiro plano, considerando que esses grupos eram compostos principalmente por pessoas de etnias e lugares considerados não civilizados comparados à modernidade europeia. A segunda perspectiva surgiu a partir das contradições da primeira, e partindo do pressuposto de que a mente humana, em sua forma moderna, não poderia ser analisada enquanto pré-requisito para a aquisição de cultura, mas sim que o desenvolvimento da cultura pouco implica na evolução da mente humana. Por fim, juntando as duas últimas partes, mais difíceis na compreensão do grupo, Geertz analisa os limites da explicação da psicologia fisiológica, de maneira a discorrer também sobre o controle cultural da atividade mental humana, abrindo margem para que na quarta e última parte conclua, através de pesquisas contemporâneas ao momento de sua obra, que não estava correta aquela perspectiva que analisava as disposições mentais como sendo geneticamente anteriores à cultura, e que suas capacidades representam formas de extensão dessas disposições pré-existentes através de meios culturais. Sendo assim, a evolução da mente humana é colocada em pé de igualdade com o crescimento da cultura, uma vez que as duas formam a razão existencial humana. E considerando todos esses apontamentos, é possível relacionar o terceiro capítulo de Clifford Geertz com o pensamento weberiano a partir da sua relação com a subjetividade e do conceito de ação social, que nada mais é que o processo de construção da cultura. Na medida em que a mente humana se forma junto com a cultura, ambas tornam-se indissociáveis das relações sociais existentes nos espaços onde os indivíduos se organizam enquanto sociedade. No início do capítulo, intitulado A Ideologia como Sistema Cultural, o autor inicia a discussão destacando a mudança de significado do termo ideologia com o tempo e a própria ironia do termo ter tornado-se ideológico. Inicialmente, a ideologia significava um conjunto de propostas políticas, intelectuais e dificilmente praticáveis, mas tornou-se algo mais robusto, exagerado, que opõe o preto e o branco. Tornou-se as afirmações, teorias e objetivos que constituem um programa político-social, muitas vezes implicando em propaganda convencional, como o fascismo, adequado para servir ao nazismo na Alemanha. O autor também destaca
a todo momento o caráter pejorativo da ideologia e sua dualidade com a ciência. Para ele, a ideologia pode corromper a ciência. Segundo o autor, a ideologia tem como acréscimo a infeliz qualidade de ser psicologicamente deformada, contaminada, falsificada, distorcida e sombreada pela pressão das emoções pessoais, como o ódio, o desejo, a ansiedade ou medo. Com a contribuição das ciências sociais, percebeu que as ideologias são conduzidas por um conjunto de crenças coerentes e abrangentes, dualista, opõe o nós contra eles, alienante, trabalha no sentido de articular, atacar e destruir instituições políticas estabelecidas, doutrinatária, reclama a posse completa e exclusiva da verdade política e abomina o diálogo, totalista, objetiva ordenar a vida social e cultural a partir de seus ideais, futurista, diz trabalhar por um fim visto como utópico, como demonstra a análise científica. No texto, o autor destaca duas abordagens principais aos estudos dos determinantes sociais da ideologia: a teoria do interesse e a teoria da atenção. A primeira, cunhada por uma espécie de tradição marxista, parece constituir o equipamento intelectual político padrão do homem de rua, no qual o enraizamento das ideias, sistemas culturais, dá-se no terreno de estrutura social, através dos que professam e dependem de tal sistema, e volta-se para a luta dita de classe. Diz que as ideias políticas são armas, uma forma de institucionalizar uma visão particular da realidade, a do grupo, classe ou partido, e assim apossar-se do poder político e reforçá-lo na busca por vantagens, o que é comum observar nas repúblicas mais jovens, no embate entre esquerda e direita. Já a teoria da atenção parte do sentido da análise contextual mais sistemática, na relação entre o eu e o outro, no sentido em que nenhum arranjo é ou pode ser bem-sucedido com os problemas funcionais que enfrentam, haja vista as descontinuidades e discrepâncias entre os diferentes setores da sociedade, a economia, a comunidade política, a família, entre outros. É através das experiências dos atores sociais que as imperfeições e as contradições sociais se exacerbam. Outra teoria destacada é a teoria da ação simbólica, praticamente intocada pela ciência social. A teoria diz respeito à questão de como símbolos enraizados na sociedade são significados e funcionam no sentido da análise de como uma forma de aprender, formular e comunicar realidades sociais que podem esquivar-se à linguagem da ciência e formar padrões socioculturais, assim como o uso de metáforas no sentido de fazer analogias. Ainda em relação à dualidade entre a ciência e a ideologia, o autor enfatiza a ciência e a ideologia como sistemas culturais, que devem ser analisados entre as estratégias simbólicas que englobam situações que elas representam. A ciência nomeia a estrutura das situações, de tal forma que revela, no conteúdo de sua atitude, seu desinteresse. Seu estilo é contido, analítico e procura maximizar a clareza intelectual. A ideologia, porém, nomeia a estrutura das situações de maneira que revela em sua atitude um compromisso com elas. Seu estilo é ornamental, deliberadamente sugestivo e procura motivar a ação. Ambas se preocupam com a definição de uma situação problemática e constituem resposta a uma falta sentida de informações. Segundo o autor, enquanto a ciência é a dimensão de diagnóstico, de crítica da cultura, a ideologia é a dimensão justificadora, apologética. Refere-se à parcela da cultura que se preocupa ativamente com o estabelecimento e a defesa dos padrões de crença e valor. O autor finaliza o texto dizendo que, embora a ciência e a ideologia sejam empreendimentos diferentes, elas não deixam de ter relações entre si. As ideologias fazem exigências empíricas sobre as condições e a direção da sociedade, o que é assunto da ciência avaliar.
A função social da ciência, frente às ideologias, é primeiramente compreendê-las, o que são, como funciona, o que dá origem a elas, e em segundo lugar, criticá-las, forçá-las a chegar a termos com a realidade, mas não necessariamente render-se a ela. E complementa dizendo que a existência de uma tradição vital de análise científica dos temas sociais é uma das garantias mais efetivas contra o extremismo ideológico, pois ela fornece uma fonte incomparavelmente fidedigna de conhecimento positivo com o qual a imaginação política pode trabalhar e que ela pode prezar. No 7º capítulo, intitulado A Política do Significado, que está dividido em 5 partes, Geertz aponta para uma conexão entre a cultura e a política, chegando a sugerir a possível existência de um elemento de ligação que faça uma ser determinante à outra. O autor busca interpretar cultura não como sendo cultos e costumes, mas sim como estruturas de significados que formalizam as experiências humanas, bem como política não é aqui analisada como sendo golpes e constituições, mas sim enquanto uma das principais arenas para a cultura se manifestar. Deste modo, uma conexão entre ambas é estabelecida. O autor utiliza como exemplo o caso da Indonésia para demonstrar sua hipótese sobre política e cultura. Para ele, o povo indonésio é exemplo claro de que cada povo vai alcançar a política que imagina e idealiza. Isto abre margem para se pensar as discussões ideológicas que o país enfrentava no momento em que Geertz escreve seu livro e para pensar também a questão que ele aborda ao longo do capítulo, que se pauta na dúvida se é a cultura quem determina o modelo de política de um determinado lugar ou grupo. Para tanto, se utiliza como marco principal o ano de 1945. Por fim, é possível relacionar Geertz e Weber na medida em que os dois autores, apoiados no conceito de cultura, utilizam uma metodologia parecida de se aprofundar no outro e buscar o sentido da ação.